Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O anseio humano por liberdade e por libertação atravessa a história dos povos e das culturas. As religiões e suas teologias também se debruçam sobre esse anseio de libertação. Como pensar as teologias da libertação e sobre a libertação em nossos dias? Para refletir sobre essa questão, hoje no Religare eu recebo Marcelo Barros. Ele é monge beneditino, teólogo e biblista. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Flávio. Uma alegria estar aqui com você. Para nós também, uma alegria imensa Desde já, parabéns pelo programa. Muito obrigado. É uma maravilha. Marcelo Barros esteve em Belo Horizonte para o lançamento do livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias, da editora Vozes. Nós estamos sorteando um exemplar desse livro de autoria do nosso convidado. E se você tem interesse e quiser participar do sorteio, entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail religare@tvhorizonte.com.br. E você pode rever o nosso programa no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Marcelo, esse livro surge de uma caminhada de 50 anos, né, do seu ministério presbiteral. Isso. Que balanço você faz desse caminho e da sua experiência com as teologias da libertação? O balanço é um balanço positivo no sentido de que acho que hoje em dia, cada vez mais, todos os caminhos espirituais se dão conta de que tem uma responsabilidade direta com a humanidade e inclusive com o universo. Então, nesse sentido, em termos de consciência, há uma mudança progressiva. Em termos de mundo, não sei, de realidade. Mas quanto mais negra a noite, mais brilhante será a madrugada. Então a gente tem de avançar. Sim, uma das coisas que você defende no livro é sobre o anseio de liberdade, o anseio por libertação. Não é? O que nós estamos falando, né? O que é isso, o anseio por liberdade, o anseio por libertação? É algo meramente individual, não é? Do foro íntimo de cada pessoa? Ou tem também um elemento comunitário? Eu acho que todo ser humano nasce indivíduo, mas se torna pessoa, como diz o Carl Rogers, né? E o tornar-se pessoa é tornar-se pessoa na comunidade. O povo Zulu tem essa coisa belíssima do Ubuntu. Eu sou porque você é. Se você não for, eu não sou. Então, é juntos que a gente cresce e que a gente descobre a vocação humana, aquilo que nos torna humanos. E o que nos torna plenamente humanos é a liberdade amorosa. Eu observei no livro e gostei muito de perceber numa obra, não é, de um teólogo da tradição cristã, mencionar esse anseio em várias tradições religiosas. Não é? Como é que as religiões participam, não é, dessa busca desse anseio, né, por liberdade, por libertação? Eu acho, Flávio, que todas as religiões são como uma espécie de nascente de água transparente, límpida, que com o decorrer da vida, da geografia, do passar nas cidades, pouco a pouco a água não fica tão limpa assim. Mas na sua origem tem essa vocação, revelar ao ser humano que ele é por excelência livre porque é imagem divina. E Deus é liberdade. Deus é amor e o amor só é amor se for livre. Então, quando você vê, por exemplo, no hinduísmo, né, todas as representações antropomórficas, quer dizer, humanas das divindades, porque são muitas, você vê que sempre tem esse apelo à liberdade, né? E os animais mais representados nas religiões totêmicas, xamânicas, águia, leopardo, são animais de movimentos, de voos, de alturas. Né? São representações desse ímpeto, né, claro, da verdade. Que civilizações como o Egito, por exemplo, aí vem o crocodilo. Por quê? Porque é o animal com mais liberdade. Então,
E aí, quando você vai no budismo, que cessam as representações totêmicas, digamos, de certa maneira, o que você descobre é, no ser humano, dentro de cada pessoa, é redescobrir a iluminação, o Buda que tem em nós. E o que é essa iluminação? Essa iluminação é principalmente a liberdade, a libertação. Claro que o budismo concentra a libertação muito na libertação dos desejos, na ascese, no príncipe Siddhartha Gautama, que era um príncipe e que deixa o palácio, vai ser mendigo, para descobrir o quê? Descobrir que não precisa de tanta coisa na vida para ser ele. Você usou uma metáfora, né, do rio, na sua nascente tem água límpida, na medida que ele vai no seu percurso, a água vai se tornando turva, né? O que acontece com as religiões quando elas passam a ser discurso de sustentação do poder e de benefício para aquelas pessoas vinculadas ao poder? Pois é. Eu acho que é como se fosse um vírus que se apega à religião e aí cria, principalmente, é o reverso do amor, eu diria quase que é o anti-amor, é a questão do domínio sobre o outro, é o poder e o dogmatismo. Então, de todos os modos, ou de diferentes modos, as principais religiões têm sempre esta tentação. É uma tentação permanente, uma tentação o tempo todo. Mas é engraçado que mesmo nesta tentação, o que está por trás, no fundo, é não depender de ninguém, é não depender de nada, é o espectro, como se fosse o medo, né? O medo que nos impede de ser livres. Nesse caminho, nós poderíamos dizer que esse anseio por liberdade sustenta as diversas espiritualidades. Nós estamos falando de religiões, né, mas podemos falar algo mais aí caminhos do espirituais. Fundo, dos caminhos espirituais. Quando é que surge na tradição cristã esse termo espiritualidade? Na tradição cristã, creio que no século IV, porque na Bíblia não tem, né? E nos primeiros séculos também não me lembro de ter encontrado. Eu estudei patrística, São Gregório de Nissa. Ele é o primeiro que, trabalhando a questão do espírito e comentando São João, o Evangelho, aquele que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito, ele diz essa vida conduzida pelo Espírito, a gente pode chamar de espiritualidade. E a partir daí, esse termo começa a aparecer em Teodoro de Mopsuécia, no Oriente. No Ocidente, acredito que nem Santo Agostinho toca nisso, vem depois com Gregório, com Gregório Magno, e aí vai em frente. Hoje o conceito de espiritualidade está sendo usado por muitos segmentos, né? Até as empresas, como tem pesquisado o Jonathan Félix. Jonathan, né? Tem se apropriado do termo espiritualidade. Mas você que trabalha na perspectiva da teologia da libertação, o que seria falar em uma espiritualidade da libertação? Eu penso que é quase como dizer roda redonda. Quer dizer, é quase um pleonasmo, né? Porque a espiritualidade é o caminho da liberdade interior, e a liberdade interior não se faz sem automaticamente o cuidado de libertar. Então, liberdade e libertação, nas tradições antigas espirituais, o termo usado é salvação. Só que quando você fala em salvar de quê? Né? Mas tem sempre o salvar de quê e para quê. Então, a libertação está na salvação para. Então, há o processo da libertação, que é o salvar de e o salvar para. Isso tem tradições espirituais que fundamentam mais uma coisa, insistem mais num ponto, e outras que insistem mais no outro. Eu acho que a gente tem que estar atento a tudo. E, hoje em dia, isso é um processo laical, é um processo
transreligioso. E quando eu digo transreligioso, eu não estou falando a religião passou. Eu estou falando que transita. Eu, por exemplo, para mim, alguém me perguntou por que um monge beneditino católico está tão interessado no candomblé e, inclusive, aceita ser Ogã de Ançã, no Opô Afunjá da Mãe Estela. E eu respondi porque, no fundo, como monge, a minha vocação é correr atrás de onde Deus puder estar me dizendo alguma coisa. Então eu vou ao candomblé, posso até me inserir no candomblé como fiel. E não sou contra a dupla pertença. Mas independente disso, o que é que Deus me revela a mim como cristão na religião do outro, na tradição espiritual do outro. Então, essa é a questão. Esse caminho espiritual implica uma série de rupturas, não? Implica em renúncias, implica em pobreza, empobrecimento, implica numa coisa que Jesus chamou no Evangelho de conversão. A primeira palavra de Jesus é: mudem de mentalidade, quer dizer, se convertam, metanoien, né? Mudar de mente, mude de cabeça. Essa cabeça de católico integrista, de católico centradinho dentro de uma caixa, ou pentecostal também, ou de qualquer outra religião, tem que quebrar essas paredes. Deus não entra em gaiola. Então não faça da sua fé uma gaiola, porque Deus vai ficar fora. O que você defende é que esse caminho espiritual não está para além dos limites das tradições. De todas as gaiolas. Sim. O Evangelho de João, no capítulo 10, diz: o pastor é aquele que abre a porta do redil, do aprisco, do curral, e chama as ovelhas pelo nome, cada uma para fora, e as leva para o pasto. Então, a igreja não pode ser o aprisco, não pode ser o curral, ela tem que ser o rebanho. E o rebanho é de pessoas. E o rebanho está onde o pastor está levando, né? Exatamente. E isso, por isso é que eu falo de espiritualidade transreligiosa. Sim. Bom, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu quero apresentar para o nosso telespectador o seu livro, né? Nós estamos falando sobre ele aqui no programa. Esse é o livro Teologias da Libertação para os Nossos Dias, do Marcelo Barros, livro da editora Vozes. E você pode participar do nosso sorteio escrevendo aqui para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Eu estou aqui com o monge beneditino Marcelo Barros no programa de hoje. A gente está falando sobre esse livro. A gente faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.